Fala galera ligada no nosso canal, vem aí as 10 mais do Santos, quadro novo aqui no canal oficial do Ademir Quintino, se liga aí. Galerinha, peço para que você se inscreva no nosso canal, hein? Se inscreva no nosso canal, é muito importante. Em oferecimento de LL Sport 13, siga @LL Sport 13 no Instagram e assim que chegarmos a 80 mil inscritos, estamos com mais de 70 mil, vamos sortear uma camisa oficial do Santos. A LL Sport 13 já prometeu que assim que tivermos 70, 80, 90, sempre um número redondo, iremos sortear uma camisa oficial do Santos Futebol Clube para você. A responsabilidade de entrega é minha, hein? E você também pode tornar-se membro do nosso canal, em duas categorias, Gol de Bicicleta e Gol de Ouro. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives, e na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. A primeira informação das 10 mais do Santos, nesta segunda-feira, meados de setembro, é os retornos que o Santos terá para o Campeonato Brasileiro na próxima rodada. O Santos empatou no Ceará nesse final de semana, pela 21ª rodada do Campeonato Nacional, já são 9 jogos sem vitória, 6 no Campeonato Brasileiro, e o Santos volta a campo no domingo que vem, enfrenta o Juventude em Caxias, mais um jogo fora de casa. Para este compromisso importantíssimo para as pretensões do Santos, para sair da zona da confusão, o técnico Fábio Carille, que ainda não venceu no comando do Peixe, foram 3 jogos, 2 empates, 1 derrota, não marcou nenhum gol, terá o futebol de Lucas Braga. O jogador cumpriu a suspensão pelo 3º amarelo. As dúvidas são os retornos dos zagueiros, Luiz Felipe, Kaique e Robson Reis. Os 3 jogadores que vinham atuando normalmente no Campeonato Brasileiro estão entregues ao departamento médico. Se eles tiverem condições, podem substituir ou o Wagner Palha, ou até mesmo o zagueiro Daniel Bossa, foram titulares ao lado de Emiliano Velasquez no empate diante do Ceará no último final de semana em 0-0. Juventude e Santos estão muito próximos e na zona de baixo da tábua de classificação. O Santos começou a rodada a 2 pontos da zona do rebaixamento e terminou a rodada com os mesmos 2 pontos. Porém, outros clubes que estavam atrás do Santos, como São Paulo e o Grêmio, venceram. O São Paulo já deixou o Santos para trás. O Grêmio ainda está atrás do Santos, porém tem 2 jogos a menos. Pelas categorias de base, o Santos acabou indo a campo nesse final de semana em 3 categorias. No Campeonato Paulista, o Santos venceu o Mauá por 5-0, jogando no estádio lá na cidade do ABC Paulista. No Sub-17, o Santos acabou perdendo para a mesma equipe, 1-0. E no Sub-20 não foi pelo estadual, foi pelo Campeonato Brasileiro. No clássico contra o Corinthians, o time acabou derrotado por 3-1. O time Sub-20 santista tem importante compromisso nesta quinta-feira. Enfrenta o São Caetano. O Santos luta por uma classificação à próxima fase da competição estadual. O meia Jobson pode ser uma das novidades do Santos, não para o jogo contra o Juventude, mas para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Segundo o cronograma feito pelo Departamento Médico do Santos, o jogador já deve se juntar ao elenco de profissionais santista para treinar no campo e não na transição a partir da semana que vem. Sendo assim, em poucas semanas, ele pode estar à disposição do técnico Fábio Carille. Jobson se lesionou logo após o clássico contra o São Paulo, que foi realizado no começo deste ano, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Curiosamente, ele foi autor do gol da vitória santista, que jogou com um time misto naquela oportunidade, já que o alvinegro praiano focava e dava todas as suas atenções para as semifinais da Copa Libertadores da América, diante do Boca Juniors. Num treinamento, o Jobson acabou tendo uma lesão no joelho e teve que passar por intervenção cirúrgica. O jogador deve retornar aos gramados entre o final de outubro, ou melhor, entre o começo de outubro e a segunda quinzena do mesmo mês. Uma notícia importante se refere ao meio-campista Vinícius Balieiro. O jogador, que tem contrato até o fim do primeiro semestre do ano que vem, a partir de novembro, o meio-campista santista pode assinar com outro clube, porque estará dentro dos 6 meses que a FIFA permite que, ao fim do término deste vínculo, possa se assinar um pré-contrato com outra agremiação. O vice-presidente santista José Carlos Oliveira deu uma entrevista ao canal Varanda e afirmou que essa semana poderemos ter novidades. Tomara, porque o Santos não tem um volante de força, de contenção no atual elenco de profissionais. A volta do Balieiro seria importante
para executar essa função. Tomara que as partes cheguem a um denominador comum. Por enquanto, a proposta do Santos é considerada baixa pelo pai e pelo staff do jogador e considerado muito alta pela diretoria do Santos, o que pretende o atleta. O meio-campista Lucas Lourenço está retornando do Londrina. Segundo o mandatário do time paranaense, o jogador que pertence ao Santos, revelado na Vila e nascido no ano de 2001, faltou a 2 treinamentos e o time do Londrina, que está na zona de rebaixamento da Série B, não pretende ficar com o jogador. O Santos já foi notificado de que o clube do norte do Paraná pretende devolver o meia armador ao time santista. Os dirigentes do Santos devem conversar com o Fábio Carilli para saber se o jogador será reintegrado ao elenco santista que disputa a Série A ou se o Santos vai tentar fazer com que o jogador fique no time sub-23 ou até mesmo tente uma nova negociação. Outra notícia importante vem sobre a Arena Santos. Esse desejo do torcedor santista em ter uma nova casa passa por algumas dificuldades. Segundo as informações que colhemos, o aço tem crescido muito no aumento desse produto, que obviamente passa por uma necessidade de compra para a construção dessa nova arena. A nova Arena Santista seria onde está hoje o estádio da Vila Belmiro, seria demolida a atual Vila Belmiro e construída uma nova no mesmo local. Só que o preço do aço aumentou 30% em razão do IGPM, e com isso os valores seriam crescidos naquilo que a empresa disse que custaria aos cofres da W Torre para a construção da vila. Visando manter os mesmos valores e que o projeto que foi feito pelo arquiteto Volpato seja mantido, o Santos pretende que algumas das situações que foram apresentadas na nova arena sejam tiradas para manter-se os mesmos valores e não tenha esse aumento de 30% no orçamento inicial. A princípio, a ciclovia e a pista de atletismo, que seria colocada no último andar, poderia ser retirada do projeto para que não tivesse um aumento significativo na projeção que a W Torre tem para construir essa nova arena. Outra notícia importante é que há cerca de uma semana e meia, 10 dias, o Santos firmou um contrato com um jogador chinês. O jogador ele veio da escolinha, mas segundo o presidente André Rueda, isso também tem um pano de fundo. Há uma tratativa com empresas e com o governo daquele país para que eles colaborem na construção de um centro de treinamento de base. O Santos tem aí uma conversação bem adiantada com a Prefeitura Municipal de Cubatão para construir um CT para base e para o feminino nessa cidade do litoral paulista. E os chineses, através do seu governo, ajudariam e por isso foi feito e firmado um contrato profissional com esse atleta, que não deve ser de grande qualidade técnica, mas neste intercâmbio entre os chineses e os Santos, segundo o comitê de gestão, tem esse pano de fundo aí de colaboração na construção de um CT para a base santista. A construção do CT é fundamental e tomara que efetivamente isso aconteça entre as partes. É o que nós desejamos. O governo chinês colabore com o Santos e aí se justifica essa assinatura de contrato por parte de um atleta jovem daquele país. A atual diretoria do Santos foi à justiça e pede 5 milhões ao ex-presidente Modesto Roma. Modesto Roma Júnior dirigiu o Santos Futebol Clube entre os anos de 2015 e 2017. Segundo a gestão santista, houve um descuidado e o ex-presidente tem 15 dias para se manifestar em sua defesa. O clube alega que Modesto Roma atuou em vantagem própria ou de terceiros e agiu, no mínimo, sem o zelo necessário em relação ao recolhimento de impostos. O Alvinegro da Vila estima que esses prejuízos geram cerca do valor cobrado de 5 milhões de reais e solicitou os bens do ex-dirigente, um levantamento dos bens do ex-dirigente para garantir o reembolso de tudo que foi alegado.
Vamos ver, né? Está na hora também, se houve algum dolo das pessoas que foram responsáveis pelo clube, arcarem com isso. O Santos está numa situação financeira muito ruim e não pode ficar pagando por cada presidente que entra, vai lá, faz o que bem entende, volta para sua casa e nada acontece. Se houve dolo, que a justiça prevaleça. O rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, tem passado por diversos fake news em redes sociais. Constantemente é comum pessoas dizerem que o estado do Pelé é pior do que ele já está. O jogador que passou por intervenção cirúrgica no cólon está se recuperando e está no hospital Albert Einstein. Neste domingo, ele apareceu ao lado da sua filha dando um soco no ar, provando que luta para seguir vivo e para dar muitas alegrias àqueles que são súditos do único, e com todo respeito aos demais atletas que o futebol já viu, não vai ver nada igual ao que Pelé já foi. E para finalizar, gente, com o empate do América Mineiro e Itaquera, o Santos manteve os 2 pontos sobre os seus adversários na zona do rebaixamento. O Santos é o 14º, tem jogo na rodada ainda, completando nessa segunda-feira, mas está apenas a 2 pontos do 17º. O São Paulo, como venceu, ultrapassou o Santos e o Grêmio deu uma encostada, com a vitória que teve no Maracanã, surpreendente, diante do Flamengo. O Grêmio tem 2 jogos a menos em relação ao Santos e os times da zona da confusão estão cada vez mais próximos do Alvinegro Praiano, que não vence há 9 rodadas. Temos 2 times apenas à frente do Santos, a Chapecoense e também o Sport Clube do Recife. O Bahia ainda tem um jogo por realizar, o Grêmio tem 2 jogos por realizar, e se o Santos não voltar a vencer, a situação se complica. O número mágico são de 44 pontos para você se manter na primeira divisão. O Santos tem 24, precisaria de 20 nos últimos 17. Vai ter que ganhar jogos aí. Só de empates não vai construir a sua manutenção na Série A do futebol brasileiro. É isso, galera, as 10 mais do Santos. Espero que você tenha gostado. Não serão todos os dias que colocaremos as 10 mais, até porque não vão ter 10 notícias diariamente para a gente falar. Mas acredito eu que no máximo, num espaço de 3 dias, nós estaremos com as 10 mais do Santos aqui no nosso canal. Se inscreva no canal. No oferecimento de LL Sport 13, você pode concorrer a um manto oficial do Peixe, hein? Uma camisa oficial do Santos de LL Sport 13, assim que chegarmos a 80 mil inscritos. Já passamos de 70. Para concorrer, é só estar inscrito no canal. Valeu, galera! Você também pode tornar-se membro na categoria Gol de Ouro e na Gol de Bicicleta. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivos e prioridade na pergunta das lives. Na Gol de Ouro, você participa de um grupo de zap comigo. Valeu!